Vamos ler primeiro Lucas 8, versículo 43, depois a gente vai para Gênesis 19. Diz assim, versículo 43 do Evangelho de Lucas. Diz assim: E estava ali certa mulher que havia 12 anos, e estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, de Jesus, e tocou na borda de seu manto, e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo. Contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Glória a Deus. E abra lá sua Bíblia em Gênesis 19, versículo de número 26, perdão. Diz assim: A mulher de Ló olhou para trás e se tornou numa coluna de sal. A mulher de Ló olhou para trás e se tornou uma coluna de sal. E lá no texto que nós lemos, no versículo 47, diz assim: Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Amém? Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, na tua presença mais uma vez estamos. Senhor, somos gratos ao Senhor, porque o Senhor falou conosco já neste culto, Senhor. Desde o começo do culto, o Senhor veio falando com a tua igreja. E neste momento nós nos colocamos, Senhor, à sua inteira disposição, para falar conosco conforme o Senhor quiser. Senhor, direcione essa palavra como o Senhor quiser. Fale aos nossos corações como o Senhor quiser. Nós estamos com os ouvidos atentos, olhos bem abertos e o coração também aberto para ouvir a sua voz nesta manhã. Fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. A igreja diz: glória a Deus. Nós vemos aqui duas histórias de duas mulheres que tiveram as suas oportunidades e cada uma delas usou essa oportunidade de forma diferente. Essas duas mulheres ficaram marcadas na história do cristianismo, tanto que hoje, tantos anos depois, tantos 1000 anos depois, nós estamos falando sobre essas duas mulheres, o que elas passaram e como elas lidaram com as situações que foram apresentadas na sua frente. O hino que o Wellington cantou diz que só alcança a terra prometida aquele que avançar sobre o mar, aquele que não tiver medo, aquele que não recuar, aquele que avança, ele alcança a terra prometida. A Bíblia é cheia de exemplos, é cheia de versículos falando para avançarmos, para lutarmos, porque se nós lutarmos, nós temos a certeza que nós vamos vencer. Não há textos bíblicos falando que pessoas venceram sem terem lutado, sem ter abandonado as coisas passadas. Não tem versículo bíblico falando que a pessoa venceu, sendo que a pessoa não lutou. Tem um texto que Paulo compara a nossa jornada como a de um atleta. Ele não é coroado se ele não treinar muito, se ele não competir bem. Ele não é coroado se ele não for até o final, se ele não vencer todos os obstáculos. E essas duas mulheres, nós vemos que, de acordo com o que elas estavam passando, cada uma delas lidou com uma situação diferente. A mulher de Ló, por exemplo, nós podemos ir lá para Gênesis 19
e nós vamos ver uma história muito interessante. Se você ler aí, desde o versículo 1 do capítulo 19, você vai ver o seguinte, olha, 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Já pensou você avistar 2 anjos e ir lá recebê-los? Prostrou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os seus pés, passar a noite e pela manhã seguir o seu caminho. Não, disse eles, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles, que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão, sem fermento para eles. O que estava acontecendo aqui, irmãos? Essa cidade foi condenada por Deus, e Deus iria destruir essa cidade. Se nós voltarmos um pouquinho à história, nós vamos ver que em determinado momento da vida de Ló, ele andava junto com Abraão, e por causa dos desentendimentos dos seus pastores, dos seus servos, chegou um momento em que eles não tinham mais comunhão para andar juntos, e ali eles iam se separar. E é interessante aqui, Ló vê campos verdejantes, ele vê montanhas cheias de vida, ele vê um local cheio de frutificação, cheio de beleza, e ele fala, olha, nós vamos nos separar. E Abraão confiava tanto no Deus que ele servia, que ele falou assim, olha, pode escolher você para onde você vai, porque aonde você escolher eu vou para o outro lado, e mesmo indo para um lado que eu não sei, Deus vai estar na minha frente. E ele diz assim, olha Ló, escolha, se você vai para a esquerda, eu vou para a direita, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló viu aqueles campos maravilhosos e falou, eu vou para esse lugar, porque esse lugar agrada aos meus olhos, e ali eu vou prosperar. E Ló foi para esse lugar cheio de vida, cheio de verde, cheio de flores, cheio de frutas, e falou, ali prosperarei. Mas Ló foi para um local cheio de pecados, que parecia ter vida, mas estava morto, como a igreja de Esmirna, que o Senhor fala, né? Essas igrejas parecem ter vida, mas estão mortas. E Ló foi para esse lugar, irmãos, esse lugar cheio de pecados, cheio de coisas que abominam, que Deus abomina, tanto que até hoje esses pecados de Sodoma Sodoma e Gomorra são chamados hoje como os sodomitas, pessoas que praticam todo tipo de perversidade são chamados de sodomitas por causa dessa cidade. E interessante, irmãos, que Ló começou a viver ali, naquele lugar cheio de prosperidade, cheio de vida, mas era um local que Deus já tinha sentenciado que iria destruir. Os anjos enviados para destruir esse local chegaram até a porta da cidade, e Ló estava à porta da cidade, sem saber o que iria acontecer. Ele chegou para esses 2 anjos e os convidaram para entrar na sua casa. Os anjos se recusaram naquele momento, mas por muito insistir, os anjos foram até a casa de Ló. E eles lhe disseram a Ló, depois de um breve acontecimento, que não é necessário falar, eles chegaram e falaram assim, olha Ló, pegue sua esposa e as suas 2 filhas e saia da cidade, porque Deus sentenciou essa cidade, vai cair fogo do céu com enxofre e vai destruir essa cidade. Quero abrir um parênteses aqui para dizer para os irmãos, o interessante é ver essa cidade hoje. Quem quiser conhecer Sodoma e Gomorra hoje, eu indico para vocês um canal chamado Aline em Israel. Ela mostra como está Sodoma hoje. Ela mostra como está a cidade hoje. E o interessante, irmãos, que Deus fala Deus falou para Ló, através dos anjos, que destruiria aquela cidade com enxofre, cairia enxofre do céu. E essa Aline, ela também chegou lá em Sodoma, e ela mostrou assim, olha irmãos, fato é que só existe enxofre em locais que tem vulcões.
Só existe enxofre por causa de lava de vulcões. E ao redor de Sodoma e Gomorra não tem vulcões. Não tem nem vulcão perto. O primeiro vulcão está a milhares de quilômetros de distância. E procurem depois. Ela vai mostrar como está Sodoma hoje. Não tem verde, não tem vida de nenhum animal, irmãos. Nem escorpiões que vivem em deserto, nem formigas, nada. Não tem vida naquele local. E é interessante que ela fala assim, olha, enxofre só existe em local que tem vulcão. Mas você pega no chão, até hoje, tem restos de enxofre, provando que verdadeiramente Deus cumpriu o que prometeu para Sodoma e Gomorra. Assistam, procurem. É interessante vocês verem. Para que vocês comparem como está hoje e como era nos tempos de Ló. Ló olhou e falou assim, olha, está muito bonito. Como Esaú olhou para aquele prato de lentilha e falou, está muito bonito. Eu vou largar tudo isso, vou largar minha primogenitura e vou pegar esse prato tão bonito que está na minha frente. Não é assim nos dias de hoje, irmãos? O inimigo coloca pratos bonitos, locais bonitos, para enganar os seus olhos, para enganar a sua mente. Irmãos, não vá para coisas fáceis, coisas bonitas. Aquele que não tomar a sua cruz e negar a sua própria vontade, como já foi dito aqui hoje, não é digno do Senhor Jesus. Veja só, no versículo 12, os homens perguntaram a Ló, você tem mais alguém na cidade? Genros, olha a preocupação, irmãos, dos anjos. Você tem mais alguém? Avise mais alguém da sua família. Saia daqui. Tem mais alguém, genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente, tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Aí agora, olha o que Ló fez. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse, saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas olha o que os genros fizeram, mas eles pensavam que ele estava brincando. Ô Daniel, traz água para mim, por favor. Não é assim, irmãos, nós pregamos o Evangelho, nós falamos, olha irmãos, tempos difíceis estão chegando. Vai chegar tempo que vai ser difícil para aqueles que servem a Deus. Mas as pessoas acham que nós estamos brincando. As pessoas acham que isso vai demorar décadas para acontecer. E o Senhor está enviando diversos sinais, falando, olha, o fim dos tempos está chegando. A última trombeta tocará. O Senhor aparecerá nas nuvens do céu e só vai buscar aqueles que estiverem preparados. Ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Foi o que os anjos falaram para Ló. Avise para que as pessoas saiam de Sodoma e Gomorra, porque nós destruiremos a cidade. E quando ele falou isso, os seus genros pensavam que ele estava brincando. E enquanto as pessoas acham que estamos brincando, que estamos falando por falar, nós vamos nos preparando cada dia mais, nos santificando cada dia mais, adorando a Deus cada dia mais, mudando o nosso interior cada dia mais, para quando ouvirmos o toque da última trombeta, nós subamos e estaremos juntos para sempre com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Veja só o versículo 15, diz assim, ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo, depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos, quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, olha só, os anjos falando, e Ló ainda
hesitando. Os anjos agarraram Ló pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, e não olhe para trás, e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Veja que os anjos dão instruções específicas para que Ló só siga as instruções. Para nós, irmãos, é seguir instruções específicas. Se nós seguirmos as instruções específicas, nós alcançaremos de Deus as misericórdias, nós alcançaremos de Deus aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Você, irmãos, nós todos aqui estamos recebendo instruções específicas, culto após culto, para que quando chegar aquele grandioso dia, nenhum de nós pereça. Nós passamos por dificuldades em 2020, passamos por dificuldades em 2021, mas nenhum de nós pereceu, porque o Senhor teve misericórdia de cada um de nós. Aleluia. 23, versículo 23, quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Se você for naquele vídeo que eu te falei, você vai ver o quanto o enxofre é inflamável. Qualquer faísca num pedaço de enxofre já acende um fogaréu. E enxofre caiu naquelas cidades, e o Senhor, diz o texto, o próprio Senhor destruiu aquelas cidades. Versículo 25, assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e toda a vegetação. Agora, veja, se os genros de Ló tivessem seguido as instruções de Ló, eles não teriam morrido naquele lugar. Morreu todos os homens, todas as mulheres, toda a vegetação, todos os animais, e até hoje, irmãos, não há nada de vida naquele lugar, porque quando o Senhor fala, o Senhor cumpre, tanto para o bem quanto para o mal. E as consequências de não ouvir as instruções do Senhor, elas são, como vocês veem aí nesse versículo, elas são fatais, irmãos. O anjo disse, deu instruções detalhadas: não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. No versículo 26. Imagine o pai e a mãe e as 2 filhas saindo da cidade, em meio a fogo caindo do céu. E a mulher, ela lembra que tem a sua casa, os seus bens, tem tudo aquilo que ela deixou para trás. E muitas vezes, irmãos, na nossa caminhada, nós começamos a olhar aquilo que a gente deixou para trás. Nós estamos seguindo ao Senhor e nós olhamos para trás, mas antes eu fazia isso, era tão bom. Antes eu fazia aquilo outro, era tão bom. Ela olhou para trás. Ela olhou para aquilo que ela vivia. E nesse vídeo, talvez, você vai ver lá, talvez não seja, irmãos. Eu creio que não. Mas nesse vídeo você vai ver, num determinado ponto, um local, uma estátua de sal erguida. Você chegou a ver isso? Uma estátua de sal erguida assim. E muitos dizem que ali é a mulher de Ló. Eu não acredito porque é muito alto, tal, não sei. Mas muitos acreditam que ali é a estátua da mulher de Ló. Você vai ver que nesse lugar, irmãos, montanhas de sal, montanhas de enxofre estão naquele lugar.
mostrando que Deus é Deus, irmãos. Que Deus fala e Deus cumpre. Deus falou que vai tocar a trombeta e Ele vai buscar a igreja. Ouçam o que o Senhor está falando. Ele vem buscar a igreja. Se você seguir instruções detalhadas que são faladas neste lugar, irmãos, tenha a tranquilidade e a esperança que você também estará com o Senhor Jesus. Aquela mulher olhou para trás e virou no mesmo instante uma estátua de sal. Vai lá para Lucas. Enquanto existem mulheres de Ló que olham para trás e desistem, chegam diante do mar e falam: daqui eu não consigo passar, e desistem. Existem mulheres, existem crentes que olham o mar e falam: ainda que ele não abra. Eu acho muito interessante a passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei chega para eles e fala assim: olha, se vocês não se prostrarem e adorar a minha imagem, eu vou jogá-los na fornalha ardente. E eles falam assim: olha, o nosso Deus pode nos livrar dessa fornalha, mas ainda que Ele não nos livre, nós não dobraremos o nosso joelho e não adoraremos a estátua do rei. É como se você chegasse diante do mar e falava: eu vou passar por esse mar, ele vai abrir. Mas ainda que ele não abra, eu ainda assim adorarei o nome do Santo Deus de Israel. Essa mulher havia 12 anos sofrendo com essa hemorragia, e quando ela ouviu que Jesus ia passar, ela não tinha forças, ela não tinha condições para chegar até Jesus, mas ela olhou a dificuldade e falou assim: eu vou enfrentar, porque se eu chegar, se eu olhar especificamente para Jesus, sem me importar com multidão, sem me importar com dificuldades, eu vou avançar no meio do povo que vai tentar me atrapalhar, mas eu tocarei na orla dos vestidos de Jesus e serei curado. Só vence, irmãos, só vence a peleja, só alcança de Deus a misericórdia aquele que passa por todas as dificuldades e alcança a orla do vestido de Jesus. E ao tocar na orla do vestido de Jesus, ela foi curada instantaneamente. Eu acho interessante quando a Bíblia diz instantaneamente, ou quando ela diz e na mesma hora, ou diz assim, olha, e naquele momento, porque quando Jesus cura, irmãos, é na hora, é no mesmo momento. Se tinha ferida, a ferida some. Se tinha câncer, o câncer some. Não precisa mais de quimioterapia, não precisa mais de medicamento, não precisa mais de nada. Mas hoje, irmãos, as pessoas falam que Jesus curou, mas continua tratamento médico. As pessoas falam que Jesus curou, mas continua tomando remédio. Não, quando Jesus cura, é como o texto bíblico diz, e imediatamente ela foi curada. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Olha só, a mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal. A mulher do fluxo de sangue olhou para Jesus, somente para Jesus, e foi curada. Aquele que olha para as coisas do passado, aquele que fica olhando para as dificuldades, irmãos, nunca vai alcançar aquilo que Deus tem para ele. Pare de olhar para essas coisas do mundo. Pare de olhar para as dificuldades que estão na sua frente. Avance degrau por degrau. Passo por passo, que você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Pare de olhar para as dificuldades do mundo. Pare de olhar para as coisas que acontecem com seu vizinho, com seu parente. Olhe somente para Jesus. Caminhe passo a passo. Muitas vezes a gente quer alcançar a bênção de Deus, mas a bênção está no final dos 12 anos.
E nesse período a gente vai se afastando das coisas de Deus. Quem se afasta das coisas de Deus não pode cantar o que cantou hoje no começo do culto. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Se você não alcança o final dos 12 anos, você não ama a mensagem da cruz. Só ama a mensagem da cruz aquele que vai até o fim e é crucificado com Cristo. Paulo diz assim: fui crucificado com Cristo. E agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Só alcança, irmãos, as bênçãos do Senhor aquele que passa todo o período da sua adversidade. Veja que essa mulher foram 12 anos, mas teve um cego que foram 38. Se você continuar a leitura aí, você vai ver que é como as irmãs cantaram, que Deus vai além da medicina. Não importa se é fluxo de sangue, ou não importa se é a filha de Jairo, se é morte, Jesus ressuscita, se é doença, Jesus cura, mas precisa passar por todo o processo da provação. Precisa entender que no meio do caminho não pode olhar para trás. Se você olhar para trás, você está tirando os olhos de Jesus. E quem tira os olhos de Jesus não alcança o que Deus quer para ele. Só alcança o que Deus quer aquele que vai caminhando e olhando para Jesus. Caminhando e olhando para Jesus. Caminhando e olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A gente canta assim, olha, eu amo a mensagem da cruz, como o pastor disse, mas qual que é a mensagem da cruz? Você já leu como Jesus foi do Sinédrio até o Monte Caveira? Como foi o caminho dele? Você já prestou atenção o que é a mensagem da cruz verdadeiramente? A mensagem da cruz verdadeiramente é difícil, é um caminho complicado, é um caminho de calúnia, é um caminho de tribulação, é um caminho de dores. Mas ao final do caminho, a Bíblia diz que Jesus ressuscita em corpo glorioso, e da mesma forma que ele ressuscitou em corpo glorioso, aquele que percorre o caminho da cruz até morrer. A mulher de Ló começou a percorrer o caminho, mas no meio do caminho ela olha para trás e vira estátua de sal. Essa mulher do fluxo de sangue, ela começa a percorrer o caminho e vai até o final. E no final do caminho, ela alcança as bênçãos do Senhor. Para nós que estamos seguindo o caminho da cruz, ao final do caminho, a ressurreição. No final do caminho, a vida. No final do caminho, a vida eterna com Deus. Imagine, irmãos, toda essa igreja chegando ao final do caminho e todos juntos subirmos ao encontro de Jesus. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar. Aí a gente canta, levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa nós trocarmos. O final de tudo, irmãos, é pegar a nossa cruz, entregar ao Senhor Jesus, e Ele toma a nossa cruz e entrega para cada um de nós uma coroa. Essa coroa é acompanhada com um novo nome, e esse nome, com esse novo nome, nós estaremos para sempre, lado a lado, frente a frente, contemplando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço a você, como os anjos pediram a Ló, olha, siga as instruções, porque dessa forma você vai alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Olhando somente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, nós podemos alcançar tudo que Deus tem para cada um de nós. A gente costuma falar aqui, irmãos, e a gente repete muito isso, mas é porque só dessa forma você alcança. Quando a gente fala assim, olha,
independente de qualquer situação, você tem que estar na casa do Senhor adorando a Ele. É porque a gente já sofreu isso, e a gente viu que dessa forma, alcança de Deus a misericórdia, alcança de Deus a bênção. Só alcança a bênção quem é verdadeiro guerreiro. E quem é verdadeiro guerreiro, irmãos, luta por aquilo que acredita. O soldado, ele luta pela sua pátria. Veja só. Agora, essa semana, o presidente da Rússia convocou 300 mil soldados. Só que muitos desses soldados não acreditam na guerra que vai lutar. Aí o que eles fazem? Eles fogem para outros países porque eles não acreditam nessa luta, nessa guerra. Eles não creem eles não têm fé nessa guerra. Aí o que eles fazem? Ele olha para o país vizinho e vai para o país vizinho. Na casa, na obra do Senhor é a mesma coisa. Só vai para a guerra aquele que tem fé na batalha, tem fé no general que está na frente. Você tem fé no seu general ou você é daquele que olha para o país vizinho e corre da guerra? Eu quero crer que todos nós aqui entendemos a guerra que estamos lutando e dizemos: nós vamos para a batalha. Nós vamos enfrentar, não importa o que aconteça. Quando a gente ia cantar, irmãos, o Ricardo ia de cadeira de roda. Aí, para tocar a bateria, ele não tinha a perna esquerda. Mas ele sentava na bateria, colocava a perna do lado, fechava ali o chimbal e falava assim: olha, eu estou com a perna travada, mas eu vou adorar ao Senhor com a minha bateria. É assim, irmãos, o verdadeiro soldado pode caia chuva, faça chuva ou faça sol. Ele fala: eu vou para a batalha. Eu lembro quando a gente não tinha carro e começava a chover, e a gente pegava o guarda-chuva, quando tinha guarda-chuva, e ia para a casa do Senhor e cantava: caminhando eu vou para Canaã. Não importa se faz sol ou se faz chuva, o verdadeiro guerreiro, ele continua a marcha, ele continua lutando, porque no final da provação vem a aprovação de Deus. Você crê assim? Diz amém?